Qual seria o maior mal do mundo e qual seria a solução para este mal? Neste segundo domingo do tempo comum, o Evangelho, ainda que de uma forma um pouco indireta, nos responde a essas duas perguntas. Hoje, nós lemos o Evangelho segundo São João, no capítulo 1, a partir do versículo 29. É João Batista que apresenta Jesus dizendo: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Sabemos que o tempo comum que iniciamos há uma semana, por um lado lembra a nossa caminhada, a nossa peregrinação, e é neste caminhar comum, cotidiano, que nós servimos a Deus, mas lembra também o ministério de Jesus. Durante o tempo comum nós vamos ouvir as pregações de Jesus, vamos contemplar as suas ações, os seus milagres, o seu amor para com a humanidade. E no início deste tempo comum, logo no segundo domingo, depois de contemplarmos o batismo do Senhor, João Batista nos apresenta Jesus, porque exatamente nesse tempo nós vamos considerar o seu ministério. Então, é Jesus iniciando o seu ministério. João Batista aponta Jesus e compreende que a sua missão está terminando, porque agora é preciso que Jesus esteja no centro, que Jesus esteja em destaque e que ele se retire, porque a sua missão era apontar Jesus. E João Batista, ao apontar Jesus, poderia usar muitas palavras, poderia dizer: "Eis o rei que acaba de chegar, eis aquele que vai dominar todos os povos." Não, mas ele usa outra expressão, ele diz: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." João Batista quis apresentar Jesus como Cordeiro. Esta figura do Cordeiro que tira o pecado nos remete a dois símbolos que havia no Antigo Testamento. Primeiro, aquele sacrifício que era oferecido em expiação dos pecados. Tomava-se um animal, em geral um cabrito, um cordeiro, o sacerdote impunha as mãos sobre aquele animal e confessava os pecados próprios e de todo o povo. E depois de ter imposto as mãos sobre o animal, ou o animal era sacrificado, ou ele era levado e solto no deserto, como que levando, carregando os pecados de todo o povo. São João diz que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tomou sobre si os nossos pecados, ele foi imolado, sacrificado para alcançar-nos o perdão dos pecados. E a outra imagem muito forte também é a imagem do Cordeiro Pascal, aquele Cordeiro que, quando o povo saiu do Egito e aconteceu a última praga, a morte dos primogênitos, Deus prometeu que na casa de nenhum judeu haveria morte de algum primogênito se eles imolassem o cordeiro, passassem o sangue nas portas e comessem a carne do cordeiro. O anjo que iria passar, esse passar, exatamente a mesma palavra para dizer Páscoa, o anjo passaria e pouparia a vida das pessoas que estivessem nas casas marcadas com o sangue do cordeiro. Quando João diz então que Jesus é o Cordeiro de Deus, é aquele que nos preserva da morte, é aquele cujo sangue nos mantém vivos, nos purifica. Ele é aquele Cordeiro que toma sobre si os nossos pecados e os prega, os crucifica para assim destruir o mal. Se João Batista diz que Jesus é aquele que vem para tirar o pecado do mundo, nós então podemos concluir que se a missão de Jesus foi sobretudo destruir o pecado é o maior mal do mundo. Há muitos males no mundo, há muitas coisas que nos causam sofrimentos, seria uma lista muito grande. A pobreza, a fome, as doenças, as mortes, as guerras, quantas coisas são males que nós não queremos e devemos fazer de tudo para superar esses males. Porém, o pior mal, o mal que mais nos atinge e que mais nos prejudica é o pecado. Porque o pecado é um não dito a Deus. Muitas dessas situações que eu coloquei aqui podem ser pecados ou consequências de pecado, e por isso Jesus vem também destruir tudo isso. Jesus destrói o pecado, tira o pecado do mundo, porque ele pode nos perdoar, ele alcança para nós o perdão. Os pecados que nós cometemos são perdoados, porque Jesus deu a vida por nós. Jesus também tira o pecado do mundo, porque ele quer nos dar a força para vencermos o pecado. É a nossa luta.
A gente poderia até se perguntar assim: por que Deus deixou em nós as concupiscências, as tentações e não nos fez impecáveis? Deus deixou as concupiscências, as feridas do pecado original para que nós pudéssemos combater e assim, com a nossa luta, nós pudéssemos vencer o mal, claro, sempre com a graça de Deus, mas Deus queria também da nossa parte esse empenho. Apresentar um problema e não apresentar a solução é muito ruim, mas quando nós temos também a solução, isso nos alegra. Se o maior mal do mundo é o pecado, esse mal tem solução, é Jesus. Por isso, João diz: eis o Cordeiro de Deus. Com isso, São João nos ensina também a olhar para Jesus. Não olhe para os seus pecados, não olhe para as suas misérias e não deixe que esse pensamento te desanime, te deixe triste e te faça fugir de Deus. Não, olhe para o Cordeiro. Eis o Cordeiro, eis Jesus. Ele é o teu Salvador. João termina o Evangelho dizendo assim: eu o vi e dei testemunho dele. Que nós também possamos não só ver Jesus, ouvir, contemplar Jesus pela nossa fé, mas que nós possamos dar testemunho dele na nossa vida, sobretudo tirando também da nossa vida o pecado, vivendo a virtude, vivendo na graça de Deus e testemunhando no nosso dia a dia essa fé que nós temos em Jesus. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.